Bom, boa noite a todos. Meu nome é Marcelo Padilha, eu sou professor de Química e Bioquímica, né? E a gente vai trabalhar Química Geral com vocês nesse semestre, segundo semestre de 2020. Então, em função da pandemia, a gente está nessa situação de atividades não presenciais, e aí eu vou fazer uma apresentação para vocês da disciplina de uma forma geral. Conseguem enxergar aqui o slide tipo PowerPoint? Para mim não está aparecendo. Não? Deixa eu ver aqui. Não, tá tudo preto agora. Acho que é meu computador que ele está meio lento mesmo. Deixa eu ver agora aqui. Agora vocês conseguem ver o slide tipo PowerPoint? Sim, consigo ver. Então, eu vou fazer uma apresentação geral da disciplina. Então, ela tem 80 horas. Né? Esse daqui é meu e-mail, tá? A gente pode se comunicar por e-mail ou pelo WhatsApp da turma. Então, a gente vai trabalhar nas quartas-feiras, né? A noite toda. O local, se fosse presencial, seria a sala 630. Tá? Deixa eu fechar aqui que tem gente entrando aqui. Permitir isso. Se tivesse aula presencial, seria na sala 630, e as aulas, a gente teria umas aulas práticas lá no laboratório da UFSC, que é lá no Perini. Vocês estão enxergando o slide PowerPoint? Sim, professor. Sim. Tranquilo. Então, como a gente está montando um laboratório no IFSC, na sala 320, quem já foi aluno do IFSC sabe, ali tem a sala 320, a gente está implantando um laboratório de Física e Química ali. Mas como o recurso já está meio escasso, então a gente está usando ainda o laboratório lá da UFSC. Tá? São as mesmas práticas que o pessoal da engenharia lá, da UFSC, fazem, e a gente faz também no IFSC, nas engenharias do IFSC. Tá? Então, são 4 encontros, seria lá na UFSC. Então, como a gente está está tudo fechado, né, o IFSC, a UFSC, o que eu estava pensando em fazer? Vamos partindo né, da hipótese que em fevereiro do ano que vem já normalize a situação
e a gente tem aulas presenciais. E aí a gente fazia as aulas práticas lá em fevereiro, né? Voltando às aulas presenciais, né? Então são 4 encontros e são as mesmas aulas práticas que o pessoal da engenharia da UFSC faz, a gente também, ao longo desses 4 anos que eu estou em Joinville, a gente sempre está fazendo lá. Tá? O curso de engenharia, por que estudar química geral na engenharia? Porque o curso, para ele ter o reconhecimento do MEC, né, para você conseguir tirar lá o Conselho Regional de Engenharia, o número, né, você tem que seguir as diretrizes do MEC. Então, tem uma resolução, Conselho Nacional de Educação, que é um conselho do MEC, a Câmara de Educação Superior, vocês podem procurar no Google aí, vocês vão achar esse PDF aqui, ou no site lá do MEC, né, de março de 2002. Então, ele institui diretrizes curriculares nacionais do curso de graduação em engenharias, isso de uma forma geral. Então, a grade curricular tem que estar separada em 3 categorias. A primeira categoria é o núcleo de conteúdos básicos, que deve ter, no mínimo, 30% da carga horária. O núcleo de profissionalizantes, né, de matérias, de disciplinas profissionalizantes, e o núcleo de conteúdos específicos. Então, se a gente olhar já no primeiro parágrafo, que é o núcleo de conteúdos básicos, né, que é em torno de 30% da carga horária mínima, se olhar aqui tem todas essas disciplinas, matemática, física, inclusive química. Então, é estudado química geral nas engenharias. Tá? A química geral, ela é pré-requisito para o pessoal da engenharia mecânica para poder estudar a disciplina Ciências e Tecnologia dos Materiais, que é com o professor Anael, na 4ª fase. Então, sem a química geral, não pode cursar essa disciplina. Ciência e Tecnologia dos Materiais. Quem for depois poder migrar para engenharia elétrica, por exemplo, né, que às vezes o aluno começa na engenharia mecânica, vai para elétrica e vice-versa. Na engenharia elétrica é pré-requisito para ciência e tecnologia dos materiais também, mas só que ela tem, na 5ª fase, só que ela tem 40 horas. Tá? Então, é um pré-requisito para engenharia mecânica e elétrica nessa disciplina. O livro que a gente trabalha é esse livro aqui, Química Ciência Central. No IFSC, na biblioteca ele tem bastante exemplares para empréstimo. Mas se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar o PDF dele. Tá? É um livro bem didático, bem bom. Agora, as formas de avaliação. É claro que a gente não pode adotar essa forma de avaliação que está aqui. Isso daqui são atividades presenciais, né? Seriam 3 provas escritas, mais seminários e relatórios das aulas práticas, e frequência maior ou igual a 75%. Aí tem os pesos de cada prova, e o conceito maior ou igual a 6. Mas só que, nessa atividade não presencial que a gente está tendo, a gente não tem como fazer uma prova. Então, o que a gente vem trabalhando? A gente tem umas listas de exercícios e o aluno resolvendo essa lista de exercícios e entregando é equivalente à nota de uma prova. Tá? Então, a gente vai trabalhar nessa forma. Então, entregando as listas de exercícios equivalente a. E a frequência, não sei se já foi informado para vocês, durante esse período de atividade não presencial, é recomendado não fazer chamada. A gente não dá nem falta, nem presença. Né?
Então, a frequência, nesse caso que está no slide, frequência maior ou igual a 75%, é só para atividades presenciais. E a nota vai ser um conceito, né? Aí a nota mínima 6 para ser considerado apto para a disciplina. Tá? Então, então, vamos reforçar aqui que a forma de avaliação vai ser a entrega das listas de exercícios. Aí a gente vai jogando no grupo do WhatsApp, à medida estipulando umas datas que fica bom para todo mundo, porque vocês vão ter outras disciplinas também, né? Às vezes sobrecarrega tal, aí a gente negocia aí uma data, né? Agora a gente está praticamente em novembro, a gente podia estabelecer aqui a princípio, tá? Mas isso daí a gente oficializa isso no dia 16 de dezembro, é equivalente à prova 1, tá? Mas isso aí a gente vai conversando no grupo do WhatsApp, a gente vai negociando isso daí, tá? Pelas listas de exercício. Uma coisa importante também, deixa eu colocar aqui, cada docente do IFSC tem 2 horas semanais reservada para tirar dúvida dos alunos. Então, a minha é quarta-feira, das 10 às 11, quinta-feira, das 15 às 16. Pode mandar mensagem fora de hora? Pode, não tem problema. Às vezes não dá para responder na hora, às vezes não estou na frente do computador. Mas não tem problema de mandar a mensagem do WhatsApp fora de hora. Tá? O ideal é mandar no grupo do WhatsApp, que aí às vezes uma dúvida de um aluno pode ser a dúvida de outros alunos, né? Mas pode mandar no grupo do WhatsApp da turma. A gente vai ter também um monitor, que é um aluno da engenharia, que já cursou Química Geral, a gente está em processo de seleção. E aí, assim que oficializar a seleção, aí eu vou passar o WhatsApp dele, e aí vocês podem entrar em contato com ele para tirar dúvida dessas listas de exercícios. Tá? Provavelmente até quarta-feira da semana que vem a gente já tem o nome dele. Aí eu passo o WhatsApp dele, eu já falei para ele que ia passar o WhatsApp dele para a turma, né? Para a turma tirar dúvida com o monitor. Tá? Então, as aulas práticas lá da UFSC seriam essas 4 aulas práticas: medidas e tratamento de dados, combustão, oxidação, redução, pilhas eletroquímicas e jar testes. Mas isso vamos deixar para o ano que vem, né? Vamos torcer para que as coisas melhorem e a gente possa ter as aulas presenciais, que aí a gente já faz, talvez volte às aulas presenciais só para fazer as aulas práticas, talvez, não sei, né? Então, mas aí vai depender muito de como está a pandemia. Aí eu deixei até um mapa aqui para vocês, para quem não conhece lá o Perini. Então é só seguir o mapa aqui, a UFSC que fica nessa região 4. Tem um estacionamento bem grande para quem for de carro. Tá? Mas essas datas vão ser estipuladas no futuro. Então, como a gente vai ter aulas práticas, e o ideal é a gente saber as principais normas de segurança do laboratório. Né? E uma coisa que pode ocorrer não só em laboratório, mas pode ocorrer em qualquer outro lugar, é princípio de incêndio. Então, a gente vai estudar agora, nesse início, os extintores de incêndio e a aplicação dele. Para cada tipo de princípio de incêndio, tem um extintor a mais apropriado. Então, a gente vai estudar, clicando aqui nesse link, clicando no link aqui e copiando, dá um Ctrl+C, Ctrl+V. Deixa eu ver se ele abre aqui. Ele já está na internet.
Vocês conseguem enxergar aqui segurança no laboratório 2, classe de incêndios? Sim, consigo. Sim. Então, a gente tem que entender o princípio de incêndio, o início do incêndio, o combate desse princípio, desse início de incêndio. Incêndio em grandes proporções aí é o corpo de bombeiros, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que identificar é a classe desse princípio de incêndio. Onde que iniciou esse princípio? Então, basicamente, tem 3 classes, classe A, B e C. A classe D é uma classe bem restrita, muito pouco utilizada. Digamos, 99% das situações são a classe A, B e C que a gente tem que entender. Então, começando aqui pela classe A, o que caracteriza um princípio de incêndio da classe A? São materiais que pegam fogo rápido e se alastram também de forma rápida. Então, é o quê? Madeira, papel, tecido, alguns tipos de plásticos, borrachas, carvão. Então, tudo que pega fogo rápido e se alastra também de forma rápida. Uma das características do princípio de incêndio da classe A é que ele deixa resíduo. Então, se você pegar uma folha de papel e colocar fogo, depois que ela terminar de queimar, vai sobrar umas cinzas. Se você pegar, por exemplo, o carvão, fazer churrasco, né, você vai observar que deixou cinzas. Então, quando deixa cinza, é um indício de um incêndio, né, de classe A. Então, qual o tipo de extintor que a gente usa para o princípio de incêndio da classe A? São os extintores de água pressurizada. Então, tem um cilindro, ele tem água dentro dele, e eles colocam um gás nitrogênio em alta pressão dentro do cilindro. Quando você aciona o extintor, o nitrogênio ele sai, né, porque ele está em alta pressão, e com isso ele arrasta a água que está dentro dele. Arrastando essa água, a água serve para combater o princípio de incêndio da classe A, por resfriamento e abafamento. Então, todo extintor de incêndio que você olhar ali no rótulo, tiver esse triângulo verde e com um A, é para combater o princípio de incêndio da classe A. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque se for materiais elétricos, que tiver com energia elétrica, então a gente não pode utilizar esse extintor de incêndio da classe A, que a gente pode tomar choque. Tá? Então, o princípio de incêndio da classe A, quais materiais? Madeira, papel, tecido, papelão, plásticos, borrachas, coisas que pegam fogo rápido e se alastram rápido e deixam resíduos. Quando a gente está em aula presencial no IFES, o que a gente faz? Às vezes a gente divide em equipes para fazer uma vistoria no campus, para ver quais tipos de extintores tem em cada local. Aí tem o bloco 5, tem o bloco 6, né, que é o bloco novo, o bloco 3, 4, tem a cantina, tem o setor administrativo ali da direção. Então, ali no IFSC é verificado ali na biblioteca extintor de incêndio da classe A, né, porque tem os livros, né, que são papéis. Então, se tiver um princípio de incêndio ali, o mais apropriado é o extintor de incêndio da classe A. Agora, o segundo classe de incêndio é aquele que já é mais propício a ter em um laboratório de química, que são materiais químicos, que são gases, líquidos inflamáveis, gasolina, solvente, éter de petróleo, óleos, graxas, gás natural, né? Então, solventes químicos de uma forma geral. Então, são substâncias que, se você observar, ela pega fogo somente na superfície e não deixa resíduo. Se você pegar um prato e colocar álcool ou combustível nele, um pouco de álcool e tocar fogo,
você vai observar o quê? Que o fogo só pega na parte superior. Por quê? Porque para ter combustão precisa de combustível e comburente. Então, só vai ter o oxigênio, que é o comburente, na parte de cima. Então, se você pegar esses materiais aí, os princípios que dão indício de incêndio da classe B, ele pega fogo somente na superfície. Se você pegar uma graxa e tocar fogo nela, ela só pega na superfície, porque vai ter o oxigênio, né? Professor, o senhor pode usar o slide, aqui está travado. Aqui, vocês estão vendo aqui do lado esquerdo um quadrado vermelho com a letra B? Do lado esquerdo? Ou está um triângulo verde? Está parado no exemplo 1. Ó, classe... Ó, segurança do laboratório 2. Mudou? Não tem isso aí, não. Tá mostrando o PowerPoint, professor. Não tá mostrando o link. O professor pode desligar e ligar de novo. Tá, só um minuto. É que meu computador está muito lento, ele... Peraí, deixa eu só ver aqui. Agora vocês estão... Agora está mostrando. Tá mostrando? Mostrando o incêndio classe A ali, certinho. Sim. Então vamos retomar desde o início, então. Para quem quiser, também dá para acompanhar no arquivo que tem no SIGA. Também, dá para acompanhar também. Mas vamos retomar aqui desde o A, pode ser? Ou já quer direto no B? Vamos pro B, professor. O A é bem tranquilo, né? É material simples. Então vamos para o B, então. Então, o B é aqueles materiais mais propícios de encontrar no laboratório de química, que são solvente orgânico, éter de petróleo, gasolina, álcool. Então, são produtos químicos, de uma forma geral, que pegam fogo somente na superfície. Somente na superfície. Então, você vai ver ali no extintor a letra B. A letra B é um quadrado vermelho, né, com a letra B. Então, quais extintores de incêndio vai ser o mais apropriado para um princípio de incêndio da classe B? Podem ser dois. Então, pega o cilindro lá de extintor. Pode ser pó químico seco, que às vezes está PQS, que esse pó químico seco nada mais é que bicarbonato de sódio. Então, vai ter ali o cilindro com bicarbonato de sódio dentro e vai estar com gás nitrogênio em alta pressão. Então, como está lá dentro do cilindro, está em alta pressão, quando você aciona o extintor, sai o gás nitrogênio e arrasta o pó químico seco. E por abafamento, ele combate o princípio de incêndio. Um outro fator é que o pó químico seco, como o próprio nome diz, ele é seco. Se tiver espalhamento de líquido, ele absorve esse líquido e constringe ali no local aquele derramamento. Agora, um outro tipo de extintor que também combate o incêndio da classe B é um cilindro de extintor que tem CO2, que é o gás carbônico. O gás carbônico, o que ele faz? Ele, por abafamento, ele apaga o princípio de incêndio. Além disso, o gás carbônico ele não conduz corrente elétrica. E o que ele faz? Para ter o fogo, precisa o quê? Do combustível e do comburente, que é o oxigênio. Se você joga CO2,
você vai estar aumentando a concentração do CO2 e a concentração do oxigênio vai tender a zero, vai diminuir. Então, diminuindo o comburente, você consegue extinguir o fogo. Então, a gente vai ter uma animação aqui que a gente vai discutir cada caso. A gente vai ver qual que é o mais apropriado. É o pó químico seco ou é o CO2? Os dois podem resolver o problema. Mas, às vezes, para determinada situação, o pó químico seco é melhor. Se tiver, por exemplo, derramamento de líquidos, por exemplo, aí o pó químico seco é melhor. Ou, dependendo da situação, que a gente já vai ver depois, às vezes é melhor o CO2. CO2 ele não deixa resíduo. Tá? Mas a gente vai ter uma animação aqui, a gente vai mostrar para vocês. E o terceiro e último que a gente precisa saber são incêndios da classe C, que é aquele onde tem energia elétrica. Então, computadores, circuitos elétricos, ventiladores, computadores, televisão, motores elétricos. Então, tudo aquilo que tem energia elétrica, a gente tem que utilizar um extintor de incêndio que está com essa letra C no rótulo. Então, tudo aquilo que tem energia elétrica. Você vai usar o extintor de incêndio da classe C. Então, a importância da gente saber é que, imagina que se tem corrente elétrica ali, você jogar o extintor da classe A, você pode tomar um choque elétrico, né? Então, eis a importância da gente saber as três principais classes, né? A, B e C. Então, a classe B, ou classe C, os extintores de incêndio, quais os materiais que estão dentro ali do cilindro? Assim como o B, vai ser o pó químico seco, que vai estar presente, né, com gás nitrogênio em alta pressão. Então, acionou o extintor, sai o gás nitrogênio, arrasta o pó químico seco e combate o princípio de incêndio. Ou pode ser o CO2 também. O CO2 ele não conduz corrente elétrica. Então, por abafamento, ele combate o princípio de incêndio. Então, é aquela mesma situação. A gente vai mostrar a animação aqui. Dependendo do caso da animação, é melhor você usar o pó químico seco, às vezes é melhor você usar o CO2. Então, essas três classes, o A, B e C, são as três principais. Existem outras classes, mas são bastante restritas o uso, que é meio que uma exceção à regra. Só a classe D aqui, vou mostrar rapidamente, são substâncias pirofóricas. O que são substâncias pirofóricas? São metais que, dependendo do estado de agregação que ele está, ele reage de forma violenta com alguma coisa do ar. Por exemplo, sódio metálico. Sódio metálico em contato com o ar, ele reage com a umidade do ar. E é uma reação bastante exotérmica. Então, libera bastante energia, pode ser, dependendo da quantidade, pode ser explosiva. Então, quando a gente tem um princípio de incêndio, nessas substâncias chamadas pirofóricas, é utilizado o extintor de incêndio da classe D, que é uma estrela, amarela, e o material que é utilizado ali no extintor é o NaCl, cloreto de sódio, sal de cozinha. Sal de cozinha, e tem gás nitrogênio, que é um gás inerte, né, em alta pressão. Uma vez acionado, ele está em alta pressão, ele arrasta o cloreto de sódio para conter o princípio de incêndio dessa classe D. Mas os três mais importantes que a gente tem que saber é o A, o B e o C. Às vezes, agora tem alguns extintores mais modernos que ele tem as três letras, A, B e C. Lá no IFSC tem também. Né, se fosse atividade presencial lá, a gente ia dividir em equipe e ia aparecer algumas equipes com um extintor, apareceu as três letras, A, B e C. São extintores mais novos, que é fosfato monoamônio, que é o princípio ativo dentro dele ali.
que ele é? Ele é um pó, tem gás nitrogênio, e você pode usar tanto na classe A, na B e na C. Mas o que acontece? Tem gás nitrogênio em alta pressão, quando você aciona ele, sai o fosfato monoamônio, mas só que com o passar do tempo, ele sublima. Então o pó, ele some, mas é questão de horas, entendeu? Então se tiver líquido vazando, ele absorve o líquido ao tempo suficiente para conter o princípio de incêndio, né? Aí depois, mas ele vai deixar resíduo. Não, mas com o passar das horas, ele vai sublimando e aí ele desaparece, tá? Aí são os extintores de incêndio mais, vamos dizer assim, mais modernos, digamos assim, né? Eles também são um pouco mais caros, né? E tem... Vocês estão enxergando aqui o PowerPoint agora? Não. Deixa eu colocar aqui. Tá enxergando extintores de espuma mecânica? Sim. Sim. Esses extintores de espuma mecânica, ele é bastante encontrado em aeroportos. E os aviões, quando tem incidentes, ele tem bastante quantidade de combustível ali nas asas. Então, o que é esse tipo de extintor? É detergente concentrado, LGE, e através da ação mecânica com a água, é água e detergente, forma essa espuma. Então, formando essa espuma, ele combate o incêndio, o princípio de incêndio, no caso de aviões. Ele só não pode ser utilizado em incêndios do tipo da classe A. Né? Madeira, papel, tecido, não é eficiente. Agora, ele pode, né, ser utilizado em incêndio, ele pode ser utilizado em incêndio do tipo A. Eu falei errado, ele pode ser utilizado, porque ele tem água. Agora, ele não pode ser utilizado do tipo C. Por que ele não pode? Do tipo C, ele tem energia elétrica, né? Então, se ele tem energia elétrica, você pode tomar um choque elétrico, tá? Então, esses extintores de espuma mecânica pode ser do tipo A, assim como pode ser, não pode ser do tipo C, tá? É bastante encontrado em aeroportos. Eu vou colocar aqui uma animação para a gente fazer, aí a gente vai discutindo qual situação é melhor, né? Qual extintor de incêndio é melhor. Vai acontecer aqui. O professor, pode colocar para compartilhar a tela inteira, assim não precisa ficar saindo e botando de novo. A tela inteira. Então, deixa eu ver aqui. Vocês estão conseguindo ver aqui exercícios, jogos de casos? Não. Não, na verdade, não tá aparecendo nada. Então, deixa eu ver aqui. Agora vocês estão conseguindo enxergar? Exercícios, jogos de casos? Sim. Sim. Agora sim. Então a gente tem aqui, uma situação hipotética, a gente tem uma geladeira marrom aqui, a gente tem esses vasos dessecadores, né, que é um ambiente livre de umidade para os reagentes, tem corrente elétrica,
e a geladeira começa a pegar fogo. Aí o aluno percebeu e falou: professora N, há um início de incêndio na geladeira e não sei o que fazer. Por favor, me ajude. Aí a professora falou: ó, tenha calma. Deve ter sido um curto-circuito ou um superaquecimento. No momento, de quais extintores você dispõe? CO2, pó químico seco e água. Qual que seria, nessa situação aqui, o extintor mais apropriado? Quais que vocês achariam? Pó químico. Pó químico seco? Vamos ver aqui, ó. Pó químico seco. Aí o aluno falou: bom, temos aqui o extintor de pó químico seco. Posso usar este? Aí a professora fala: este pode resolver. O pó químico abafa, mas pode deixar resíduo. Então, existe outra opção, que às vezes o pó químico seco ali no sistema do motor ali, ele pode danificar e inativar a geladeira de uma forma geral, né? Então, vamos ver o outro aqui, ó, de CO2. Devo usar o extintor de CO2? Vamos ver o que a professora fala. Isso mesmo. O CO2 não conduz corrente elétrica, esfria sem a presença de água, abafa e não deixa o resíduo. Então, vamos imaginar assim, você tem um computador lá da Apple, super caro ali, sei lá, 100 mil reais, e pega fogo, por exemplo, no teclado. Aí começa a sair faísca, fumaça, começa a sair fogo. Então, se você usar o extintor de pó químico seco, às vezes você vai combater o princípio de incêndio ali, né? Mas, às vezes, o pó químico seco pode entrar dentro do computador, né, do PC, e danificar o computador. Aí, se você usar o CO2, como é um gás, ele não deixa resíduo. Então, ele é o mais apropriado, né? Os dois resolvem, né, ele combate o princípio de incêndio. Então, avançando para a próxima situação, a professora dá um lembrete, né? Muita atenção. Não se esqueça de desligar a chave geral no quadro de distribuição de energia elétrica, ok? Aí a próxima situação aqui, bancada de madeira. Então a gente tem ali, ó, papel, né, os cadernos, banco de madeira. Aí o aluno fala com a professora: professora, houve um início de incêndio na bancada do laboratório e não sei o que fazer. Aí que a professora fala: primeiramente, mantenha calma. Que extintores você dispõe? Pó químico seco, água ou CO2? Qual que seria o mais apropriado aqui? Alguém gostaria de responder? Água, talvez, eu acho. Água pressurizada, porque a bancada é de madeira, né? Então ele fala: se eu usar o extintor de água pressurizada, resolve? Muito bem. A água resfria, o vapor da água abafa, apagando o fogo e a brasa. Aí ela só lembra, né, que como ele iniciou ali do bico de Bunsen, através do fogo ali do bico de Bunsen, então você lembrou de fechar o registro geral de gás, né? Então a próxima situação aqui que está, não. Aqui nós temos uma central de destilação, na qual a gente tem aqui energia elétrica, que a gente tem aqui esse equipamento preto aqui, são a chapa aquecedora, essas daqui são as mantas aquecedoras. Nós temos aqui solventes orgânicos aqui dentro desses balões, eles estão aquecendo. Esse equipamento aqui à esquerda é um circulador de água para resfriar essas colunas de fracionamento. Então, a gente tem energia elétrica, a gente tem solvente orgânico e a gente tem água. E começou um princípio de incêndio aqui. Então, ele falou: professora N, houve um início de incêndio
na linha de destilação de solventes e não sei o que fazer. Aí a professora fala, tenha calma e cuidado com o derramamento de produtos orgânicos. Você deve agir rapidamente. Que tipo de extintores você tem? Então, água, CO2 ou pó químico seco? Qual desses três seria o mais apropriado para essa situação? Acho que agora é pó químico seco. Pó químico seco. Porque, como a gente tem solvente orgânico, se ocorrer o derramamento dele, o pó químico seco ele absorve e evita o espalhamento. Então, pó químico seco. Bom, temos aqui o extintor de pó químico seco. Posso usar este? A professora fala. Perfeito. O pó químico seco abafa e o pó retém o líquido derramado, evitando espalhamento. Foi uma ótima opção. A professora lembra, né, de fechar o registro da luz, né? Você já desligou a corrente elétrica que abastece a manta de aquecimento e a chave geral da luz? Agora próxima situação aqui, ó. Um carro pegando fogo ali na região do motor. Professora, me ajude. Houve o início de incêndio no automóvel e não consigo pegar o extintor dentro do carro. Aí a professora fala, tenha calma. Deve ter havido um superaquecimento no motor e inflamação do combustível. Tem algum outro extintor por perto? Água, CO2 ou pó químico seco? Qual desses três seria o mais apropriado? Ó, no motor a gente tem o quê? Tem o óleo do motor. Eu acho que é o PQS, né? Para não espalhar o líquido. Exatamente, pó químico seco. O que a gente tem ali no motor tem o óleo do motor, tem um pouco de combustível, né? Porque o combustível abastece o motor para dar a combustão. E além de outros, tem graxas, né? Também ali naquela região do motor. Então, o pó químico seco, ele, se tiver vazamento de líquido, ele absorve o líquido e evita o espalhamento. Então, o pó químico seco. Posso usar o extintor PQS? Muito bem. Este resolveria o problema, porque abafa e pode reter o líquido derramado, ajudando a evitar que ele se espalhe. A última situação é o prédio todo pegando fogo. Aí nessa situação, quando é incêndio de grandes proporções, aí não tem o que se fazer, é chamar o bombeiro. Mesmo porque o material químico que está dentro do extintor, ele é limitado. Então é para combater o quê? Princípio de incêndio, ou seja, inícios de incêndio, né? Incêndios de grandes proporções, aí é chamar o corpo de bombeiro. Então, telefone 193. Então, seria esse joguinho aqui, só para distrair um pouco. Eu vou colocar um vídeo aqui para vocês verem assim, que às vezes nem sempre é muito fácil de combater um princípio de incêndio. Vocês enxergam uma tela aqui onde tem um carro branco? Sim. Sim. Eu vou colocar aqui mais como distração aqui para a gente, né, ver esse vídeo. Talvez você até visto ele nas redes sociais.
Então, isso daí é uma situação, né, que nem sempre é fácil de se combater um princípio de incêndio, né? Então, ali precisaria de um extintor de incêndio, extintor de incêndio da classe B, um pó químico seco, né? Seria o mais apropriado. Deixa eu colocar aqui. Esse daqui seria o primeiro exemplo, né, o joguinho que a gente fez. Então, a gente tem aqui, para a gente marcar, vocês estão enxergando aqui o PowerPoint agora? Sim. Então, é uma questão de verdadeiro ou falso. Com relação ao uso de extintores em princípios de incêndio, marque V para verdadeiro e F para falso. Caso ocorra um princípio de incêndio em um equipamento elétrico no laboratório, pode-se usar um extintor de incêndio à base de CO2, porém um extintor mais apropriado seria a base de pó químico seco? Verdadeiro ou falso? Esse primeiro item aqui. Só tem o equipamento elétrico. Está pegando fogo. Falso. E aí ele fala, ó, o incêndio, ele falou, pode-se usar o extintor de incêndio à base de CO2, porém o extintor mais apropriado seria a base de pó químico seco? Já falaram aí. Seria falso, né? Porque, como é um equipamento elétrico, é melhor você usar o CO2, porque o CO2 não deixa resíduo. Se você usar o pó químico seco, deixa resíduo. Os dois resolvem o problema, né? Mas só que o CO2 seria o mais apropriado, não o pó químico seco. O segundo item aqui ele fala, caso ocorra um princípio de incêndio em um frasco de solvente orgânico no laboratório, o extintor de incêndio mais apropriado para uso seria a base de água pressurizada? Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Porque a água pressurizada não é para você usar em madeira, papel, tecido, né? A água tem um agravante nessa situação aqui, quando é solvente orgânico. Porque é o seguinte, se você olhar um solvente orgânico, a densidade dele é menor do que a da água, na grande maioria dos casos. E geralmente solvente orgânico, ele não se mistura na água. Então o que acontece? Você tem um solvente orgânico que está pegando fogo. E geralmente ele pega fogo aonde? Na superfície, onde tem oxigênio. Se você joga água, a água não se mistura com o solvente orgânico. Na grande maioria do solvente orgânico, ela não se mistura. O que acontece com a água? Por ela ter maior densidade, ela vai para baixo. E aí a água vai servir o quê? Para espalhar ainda mais o líquido que está pegando fogo. Então, nesse caso aqui, a água, às vezes, pode até atrapalhar ainda mais, né, o combate do princípio de incêndio. Então, esse segundo item aqui, ele é falso. O terceiro e último item, caso ocorra um princípio de incêndio em uma bancada de madeira no laboratório.
O extintor de incêndio mais apropriado para o uso seria a base de pó químico seco? Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Ó, porque caso tenha um princípio de incêndio, uma bancada de madeira. Então, o extintor mais apropriado seria a água pressurizada, né? E não o pó químico seco. Então, esse item também ele é falso. Vou abrir essa tela aqui, só. Aí tem, então, uma lista de exercícios. É só um exercício de verdadeiro ou falso envolvendo esses tópicos sobre extintores de incêndio. Tá? Já está no cigarro. Então, a primeira etapa da aula, que eu tinha reservado aqui para vocês, seria isso. Então, eu ia sugerir para vocês a gente fazer um intervalo agora e voltar daqui 20 minutos. Podemos fazer assim? Sim. Ok. Beleza? Pode ser. Então, agora são 7h54. Pode ser 8h20 para fechar? 8h20 a gente volta? Ok. Beleza. Então, 8h20 a gente retorna. Eu vou interromper aqui a gravação.